Salve, pessoal! Então, seguimos com neocontratualismo e justiça como equidade, o tema do Rawls. Tá? Então eu vou seguir direto. Quero deixar o último vídeo, ficou com quase 30 minutos. Eu quero ver se eu deixo esse aqui mais ou menos do mesmo tamanho, talvez um pouco menor, se der certo. Ok? E aí, vocês têm aí já um mix mais tranquilinho de vídeos para ver para a prova. Tá? Então vamos lá. Como é que funciona a teoria do Rawls? Veja, a gente estava vendo o contratualismo ele fechou ali na metade para o fim do 18. Né? Agora a gente faz um salto, se eu fosse seguir a ordem histórica, eu na realidade faria o inverso, começaria a trabalhar primeiro o utilitarismo, e aí a gente trabalharia a teoria do Rawls. Eu vou trabalhar nessa ordem mesmo, Rawls, e daí na sequência o utilitarismo, porque o Rawls tem algumas críticas, que vocês vão ver ali, está no quarto tópico aqui, a esses movimentos são chamados de movimentos intuicionistas e movimentos utilitaristas, então talvez fique mais interessante saber antes por que ele está fazendo essas críticas e a gente já tem um esboço desse movimento, até porque o autor que eu vou utilizar também é um autor contemporâneo, a gente vai falar do Singer, né, que foi o autor que nós convencionamos aí trabalhar, que a gente tem utilizado como mecanismo de trabalho dentro da instituição, né, entre os professores, por sugestão do professor Pablo, inclusive, e assim, e muito boa sugestão por sinal, e aí eu gostaria de fazer esse encaixe aí para falar de um utilitarismo mais contemporâneo, né? O que significa para nós, portanto, que a gente tem a rigor um conjunto que ele está em constante diálogo, na realidade todos esses conjuntos estão em constante diálogo com aquelas forças que nós trabalhamos antes, mas ao mesmo tempo estão em constante diálogo entre si. Tá? O que é a teoria do Rawls nesse sentido? O Rawls ele foi acusado de ser utilitarista em alguns casos, foi acusado de ser comunista, foi acusado de um monte de questões, né, teóricas que a rigor não tem nada a ver com as bases teóricas dele. Tá? As bases teóricas do Rawls são bases de caráter muito distinto. Ele na realidade trabalha de uma maneira, de uma forma mais vertical, de uma forma mais profunda, com teorias que são de cunho liberal, né, a gente poderia chamá-las assim. Como é que funcionam as teorias dele? Né? Ele basicamente entende, em primeiro lugar, que uma teoria da justiça ela primeiro precisa passar por uma rearticulação dos seus objetos. Né? A teoria da justiça, em seu sentido clássico, ela teve como alvo principal, ela talvez teve como alvos principais, toda uma série de movimentos que pertenceram evidentemente ao interior da ética e tiveram uma comunicação muito profunda com a filosofia política. Né? Mas, a rigor, elas eram muito voltadas por conta do uso do adjetivo justo. Elas sempre foram muito, elas passaram por um encargo muito forte de ligar esse adjetivo à personalidade de indivíduos. Então elas estavam, digamos assim, essas percepções muito ligadas a ações individuais, a posturas individuais. Né? Então fulano de tal é justo, essa ação foi justa, esses pressupostos foram justos e enfim, né? Essa é uma resolução justa, uma decisão justa, né? Uma sentença justa. E isso fez por muito tempo com que as pessoas pensassem que a justiça era, na realidade, um atributo individual ligado à alma, e esse atributo ligado à alma, por conseguinte, teria relação mais profunda, relação mais, talvez mais verticalizada aí com o cenário da metafísica. Então ele fala, olha, essas teorias elas eram, a rigor, elas não estão erradas, não tem nada disso, mas elas são teorias metafísicas da justiça, e eu não quero fazer uma teoria metafísica da justiça, eu quero fazer uma teoria política da justiça, abraçando outros aspectos que as sociedades de alguma maneira exploraram, e que por meio dessa exploração elas acabaram suscitando, mas nunca resolveram. Né? E aí ele vai visitar principalmente, vai beber principalmente das fontes da filosofia política para tentar construir a teoria da justiça dele. Né? Só uma. Basicamente, se a gente for perceber, ele está na realidade pegando algumas angústias do pensamento da antiguidade, né? Que tenta de alguma maneira esclarecer como sentimentos, emoções, conceitos absolutos e ideias estão relacionados com a concretização da virtude. Né? Mas esse pensamento clássico nunca conseguiu resolver isso. Né? Estava realizando com dois amigos agora um estudo do banquete, por exemplo, um pouco mais específico, e uma das coisas que se diz muito comumente no estudo do banquete
que é uma obra que tenta ligar amor à virtude, por exemplo, né? Da mesma maneira, as teorias da justiça no campo ético, elas tentam ligar a ideia de justiça a essa construção da virtude, colocam a justiça como virtude, e o Rawls ele se desvia disso, tentando mostrar que não houve a possibilidade de oferecer esclarecimentos sólidos, adequados o suficiente nesse terreno, nesse campo. Então, o que ele vai fazer para nós é tentar redefinir justiça. Ele vai dizer: a justiça é a virtude mais elevada de uma sociedade, esse é o lugar dela, esse é o ponto alto da nossa discussão, do nosso debate, né? E por conta disso, a justiça ela acaba sendo um objeto de estudo comunitário e é derivada da comunidade, né? Então aqui a gente já vê que ele está promovendo uma ligação paulatina desses elementos e está tentando resolver esse contexto que a antiguidade não resolveu, que é o contexto da virtude em relação à justiça. Tem um segundo aspecto, né, que é o aspecto do novo contratualismo que a gente vê, e o novo contratualismo ele também não dá conta de se resolver ao redor de uma teoria da justiça, na realidade, porque ele tenta confrontar elementos, tenta confrontar circunstâncias que continuam sendo sediças, continuam sendo conflitivas em modelos posteriores à Revolução Francesa, né? E aí ele vai tentar resolver isso também. Então ele diz: olha, a justiça é a virtude máxima de uma determinada sociedade. E como tal, ela vai se converter, ela vai se derramar, ela vai ser esclarecida, estabelecida dentro dessa sociedade, como sendo a partir de um conjunto de princípios, né, que aos quais nós individualmente nos vinculamos, sendo que esses princípios devem ser estabelecidos de uma maneira concordante. Nós devemos concordar a respeito deles. Esses princípios eles vão servir como uma costura posterior para a determinação de uma série de critérios de julgamento. E esses critérios de julgamento vão determinar o espaço de concretização da justiça em uma determinada sociedade. Então veja que ele está tentando resolver o primeiro problema, que é o da virtude, né? Ou da ligação entre justiça e virtude, se a justiça é uma virtude, não é? E nesse sentido ele resolve, ele traz a solução dizendo: a justiça é sim uma virtude, mas é uma virtude da comunidade, não é uma virtude da individualidade, pura e simples, né? E, ao mesmo tempo, ele vai tentar resolver esse problema do contratualismo, essa dificuldade de você harmonizar elementos opostos, de elementos contraditórios, através dessa rearticulação do contrato social, né? Então ele entende: olha, o contrato social, tá, ele tem muitas coisas certas, muitas coisas adequadas, digamos assim, quando a gente está falando mais especificamente sobre aquele novo contrato social do Rousseau, né, que traz o acordo a respeito da razão, traz as formulações a respeito da razão como elementos necessários, importantes, fundamentais, é, dessa sociedade. Mas é necessário acoplar alguns elementos a mais aí que são convencionais, e essas convenções elas estão baseadas em princípios e critérios. Nós temos que concordar a respeito dos princípios que vamos defender. Não significa que todos os princípios individuais devam ser sempre os mesmos, ou que todos os indivíduos devam concordar a respeito de todas as coisas. É inevitável que nós discordemos. Mas, a respeito dos princípios que fundamentam a nossa sociedade, nós devemos concordar, para que nós possamos ter critérios de justiça harmônicos, organizados, pavimentados, né, que sejam comuns a todos, e para que esses elementos, para que essas forças possam entrar em ação. Desculpa, só estar aqui latindo para os cachorrinhos lá fora. Para que esses elementos possam entrar em harmonização a partir dessa construção específica de critérios. Tá? Então, assim, aí a gente tem aquilo que ele vai chamar de formação da coletividade, é aqui que está a raiz formativa dessa coletividade. E ele tem uma visão muito interessante, ele vai dizer assim: olha, a coletividade ela precisa concordar, mas a gente não pode querer anular os aspectos da individualidade que conformam essa coletividade. Em sentido mais específico, a gente entende que existem certas características perceptíveis da vida humana. Primeiro, como eu já comentei, a questão da gente ter princípios muito particulares a respeito dos quais nós nem sempre vamos concordar. Eu posso continuar tendo esses princípios? Devo, né? Só que esses princípios eles ficaram reservados para uma outra dinâmica, que não a dinâmica constitutiva da minha sociedade. Segundo, eu também vou continuar perseguindo meus interesses com base e através desses princípios, né? E através da estrutura organizacional desses princípios. E nesse caso, a possibilidade de aglomeração, a possibilidade de persecução dos meus interesses, a possibilidade da expressão da minha individualidade por meio da aglomeração de recursos, ela também não pode ser eliminada. Ele é muito categórico com relação a isso. Está aí a demonstração mais clara de que ele não poderia ser um comunista, né? Porque o comunismo é justamente uma leitura que existe dentro de um contexto específico de certa leitura de igualdade, certa proteção à igualdade, que elimina em determinada medida a capacidade de aglomeração, de aglutinação dentro de uma sociedade.
Tá? Então ele defende que a aglutinação não pode ser desprezada. Ele vai dizer assim, só que a gente enfrenta um problema, porque no momento em que a gente ingressa na sociedade, a gente evidentemente vai tentar formular opiniões gerais, que ele está revisitando um pouquinho o conceito da vontade geral do Rousseau, né? E vai dizer assim, quando a gente visita esse problema, quando a gente ingressa nessa sociedade, para a gente criar lugares de concordância, a gente necessariamente tem que aplicar a nossa leitura racional de mundo para tentar concordar a respeito das nossas demandas, necessidades e assim por diante. O problema é que a gente entra sem saber exatamente o contexto todo, sem conhecer o contexto todo. Quanto mais complexa a realidade, pior fica isso, né? Se a gente fosse falar lá das décadas de 80, 90, né, momento do maior fôlego dessa teoria, a gente já via ali uma série de dificuldades compreensivas. Quem dirá hoje? Né? Quem dirá hoje? Então, os contornos específicos dessa sociedade, eles estão, digamos assim, elencados, eles estão posicionados de modo a impedir que a gente entre com conhecimento de causa. De modo que a gente ingressa nesse modelo através daquilo que a gente chama de véu de ignorância. Nós basicamente ingressamos sem conhecer todas as coisas, e por conta disso nós imaginamos que nós somos capazes de tomar certas decisões, mas elas estão muito aquém daquilo que elas deveriam estar. Elas não são suficientes para resolver efetivamente os problemas sociais. Tá? Então é isso que o véu de ignorância é, esse ingresso mascarado, difícil, não totalmente consciente, que nós fazemos na nossa vida comunitária. A gente entra semiconsciente, né, com uma semiconsciência da vida comunitária. A gente não tem um alinhamento pleno a respeito dos problemas sociais, do que a gente vai promover. Ele fala, o nosso compromisso, ele é um compromisso que vai permitir a gente afastar certos elementos muito pessoais, muito particulares, como nossos próprios princípios ou como nossas próprias qualidades emocionais, enfim, por aí vai, através de um elemento chamado decisão racional. Nós, dentro do contrato social, nós nos comprometemos a tomar decisões racionais. Então, mesmo que a gente não saiba tudo, mesmo que a gente tenha opiniões pessoais, mesmo que exista um vínculo emocional ou psicológico ou de interesse, nós nos comprometemos a afastar esses elementos da tomada de decisões, tanto quanto possível, evidentemente, e a fazer um esforço racional decisivo para que nós consigamos construir uma sociedade melhor para nós e para que nós consigamos encontrar esse acordo. Então é um pressuposto que nós fazemos aqui, que nós estabelecemos aqui, e ele entra, evidentemente, nos nossos acordos fundamentais. Né? Veja, a parte que nos interessa dentro desse sentido, ela acaba de dar para a gente essa ferramenta a partir da qual nós vamos invalidar as propostas intuicionistas e utilitaristas. Por quê? O Rawls ele vai dizer para nós que o intuicionismo ele é qualificado de uma maneira mais específica como sendo um movimento que, dentro da filosofia política, entende que todas as pessoas são capazes, em algum momento, de intuir certos aspectos da realidade, seja essa realidade natural, seja essa realidade uma realidade social. E essa intuição ela fica para além dos limites da nossa explicação possível. Ela está além dos limites da racionalidade. Mas é um fato que nós chegamos a um ponto em que concordamos sobre todas as coisas porque as intuímos. Em determinada medida, quando a gente discutiu a teoria da justiça lá a partir da República, a gente escavou de uma maneira superficial essa questão intuitiva. Tá? E o processo intuitivo nesse sentido, a gente falou lá, mas nós podemos todos concordar que certos atos são atos de violência, são grandes atos de injustiça, etc, etc. Isso é um argumento levemente intuitivo. E o Rawls fala assim, olha, o intuicionismo ele pode ser muito interessante para que numa esfera individual a gente trabalhe certas noções de bem, de justiça, seja lá do que for. Só que ele traz um problema muito mais forte no sentido coletivo. As intuições, isso se demonstra, por não poderem ser vertidas em palavras, dificilmente vão levar a construções concordantes. Mas nós concordaríamos intuitivamente sobre certos aspectos de realidade. Mesmo assim, as formas pelas quais nós vamos agir a partir de certos pontos de concordância são erráticas. Mais do que isso, nossos motivos para concordar a respeito de uma coisa podem ser muito diferentes. Né? É mais ou menos uma sentença, por exemplo, ela pode ser procedente, parcialmente procedente ou improcedente. Você tem três opções. Só que as razões que podem levar juízes a dar procedência ou improcedência ou parcial procedência, julgadores, elas podem ser universalmente distintas. Né? Então é muito difícil você conseguir chegar a um lugar de alinhamento para essas teorias. E aí a questão mais pontual que o Rawls coloca, ele vai dizer, olha, não dá
para a gente alojar o intuicionismo como uma solução possível, porque ele vai ser errático demais, ele vai criar vínculos que nós não estamos dispostos ou não temos condições de sustentar. O utilitarismo, por seu turno, ele pega o utilitarismo do Sidgwick, né, para tentar definir o que é a pauta utilitarista, porque tem vários utilitarismos, né? Então você tem utilitarismo de interesses, utilitarismos oportunidade, utilitarismos de consequência, né, ou teleológicos, os utilitarismos tradicionais, né, que são mais voltados para a ideia de bem-estar, né, então bem-estarismos, né, seriam. Você tem uma série, um leque, utilitarismos de características veganistas, inclusive. Você tem várias linhas correntes aí que podem ser levantadas. Ele pega o Sidgwick por entender que o Sidgwick é mais claro ao explicar o que é o utilitarismo em essência, né? Vai dizer, olha, o utilitarismo é a tentativa da gente descobrir as formas melhores de agir na direção de um bem. E aí ele reexplora o mesmo argumento que ele lançou para o intuicionismo. Ele fala, tá, então primeiro, nós temos a raiz do nosso problema como sendo o bem. Isso significa que todas as ações individuais vão ser dirigidas para o bem. Mais do que isso, essas ações elas não estão necessariamente dedicadas a encontrar essa virtude mais elevada da sociedade que é o justo. Primeiro encontramos o bem, depois que encontrarmos o bem, o critério do bem determina o que vai ser justo para determinar outros critérios de julgamento em sociedade. É mediada a questão. O conceito de justiça aqui é um conceito mediador entre bem e determinações ou imposições sociais, né? E aí ele fala, mas por que isso acontece? Isso acontece porque o utilitarismo, como sendo busca do bem, ele é antes de tudo um tipo de filosofia moral de caráter intimista. O utilitarismo ele basicamente olha para o indivíduo e faz com que o indivíduo repense suas ações no sentido de construir um certo bem, a respeito do qual, aliás, nem todo mundo vai concordar. Então, por ser uma caracteristicamente intimista, ela é maravilhosa enquanto conduta pessoal, mas ela não funciona enquanto conduta coletiva. Nós não estamos falando sobre um conceito de justiça universal, mas estamos falando, antes de tudo, sobre qual bem devemos perseguir e como cada indivíduo, em sua posição relativa, vai perseguir esse bem. Ela tem não é que ela é inválida, mas ela tem uma outra função, né? Mais do que isso, porque nem todos nós podemos necessariamente ou vamos necessariamente concordar sobre o que é o bem, nossos critérios serão muito diferentes. Para quem já trabalhou um pouquinho de utilitarismo nas sessões presenciais, já deu para sentir nas nossas discussões iniciais, por exemplo, como o Singer vai debater o tema do bem e como ele vai ter que enfrentar os utilitarismos de oportunidade em oposição a esses para construir o utilitarismo de interesse que ele acha ser o mais válido, né? O utilitarismo, nesse sentido, ele tem como uma atribuição extraordinária, digamos assim, essa tentativa de estabelecer esse bem. E no ato de estabelecimento, no debate de estabelecimento desse bem, a gente descobre que a gente tem essas várias linhas de utilitarismo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o bem é o prazer. Então, eu tenho um utilitarismo de fundo hedonista. Eu posso dizer, por exemplo, que é o bem de todo mundo, antes do bem individual. Então, uma forma de bem-estarismo, né? Ou de bem-comunismo, né? Não como comunismo, né? Mas bem-comunismo, bem comum, né? E nesse sentido a gente tem então todo esse jogo de possibilidades e todo esse leque de potenciais bens que dizem respeito à possibilidade da discussão sobre o utilitarismo. E alguém pode me dizer assim, não, mas veja bem, Rafa, a gente poderia, por exemplo, concordar a respeito do que significa esse bem, né? Nós poderíamos chegar a um processo convencional que elimina todas essas grandes distinções. Então a gente não vai ter, por exemplo, hedonismo para aquele que acredita que o bem é o prazer, ou o estoicismo para aquele que acredita que o bem é uma indiferença em relação à existência ou coisa que o vale, né? Ou um bem-estarismo, ou como nós colocamos, um bem-comunismo, ou coisa assim, né? Não se trata disso, porque no minuto em que nós decidimos que nós podemos entrar em convenção, nós acabamos de desistir de todas as reflexões que dizem respeito ao bem e acabamos de ingressar precisamente na teoria do Rawls, né? Que é uma teoria que vai tentar estabilizar essas mesmas discussões a partir de um convencionalismo social, de um convencionalismo que está inserido nesse neocontratualismo. E aí ele vai explicar para nós o que é esse neocontratualismo com base nesse afastamento inicial dessas duas grandes linhas, né? E ele vai dizer para nós, olha, vamos tentar construir uma teoria que explique como nós enxergamos o nosso próprio ambiente comunitário. E nesse sentido nós vamos ter ali alguns critérios. Ele vai dizer, pensem, por exemplo, que nós podemos olhar para uma sociedade separando elementos de exigência e diferença. E esses elementos separados, eles também vão ser associados com uma dupla de formas de percepção da nossa vida coletiva. Quais sejam? Primeiro, aquela que diz ou determina a possibilidade de acesso irrestrito a cargos, carreiras, possibilidades de sobrevivência. E a segunda, uma que na realidade está mais preocupada com a ideia de distribuição de recursos. Aí é como se a gente montasse uma tabelinha.
A exigência vai aparecer de um lado, apresentada para esse acesso irrestrito a mecanismos de sobrevivência. Do outro, vai aparecer ligada a essa possibilidade de distribuição de recursos. Da mesma forma, com a diferença. Se eu aplico a exigência, essa acessibilidade restrita, basicamente eu estou dizendo, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu exijo de você. Como assim? Você vai ter que fazer por merecer para sobreviver. Se você quer ganhar alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Tá bom, né? Então você vai fazer pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio talento, pelo seu próprio mérito, seja lá como for, né? Se eu te dou acesso irrestrito, eu estou basicamente dizendo, olha, você tem um leque de possibilidades aí, te vira. Você vai usar o teu talento e você agora está lá desnudo, só o teu talento diante de tudo que a natureza tem para oferecer. Isso resulta num estado que nós chamamos de estado natural de coisas, né? O Rawls ele vai dizer, olha, esse é o estado natural. Eu uso todos os meus talentos, eu uso tudo que eu tenho diante de tudo que existe para ver como eu sobrevivo e assim eu vou me virando. Do outro lado, quando eu uso essa exigência, eu aplico essa exigência num universo de distribuição de recursos, eu vou parar para pensar que eu vou sempre dar recursos em maior quantidade para pessoas que pertencem a círculos mais privilegiados, que são mais preparadas, que têm causas mais importantes, que têm olhares mais focados e estruturados do que outras pessoas. Estão percebendo onde a gente quer chegar com isso? Então, quem vai receber é aquele que tem o trabalho que eu considero mais importante, mais especializado, mais tecnicamente difícil, e quem eu considero mais preparado, mais capaz para realizar. E vai ser sempre assim, percebem? Esse ser sempre assim significa que sempre vai ter aquele grupo de privilegiados, que nós chamamos de aristocracia, diante de todos os outros que são as pessoas comuns, que vão receber muito menos sempre. Do outro lado, eu posso colocar a diferença diante dessa universalidade de acesso a carreiras, cargos e seja lá o que for, né? Nesse caso, eu vou dizer assim, olha, tudo bem, eu vou permitir que as pessoas escolham, que elas persigam aquilo que elas mais desejam. Contudo, é necessário entender que cada pessoa tem um jeito diferente de ser e cada uma vai debruçar talentos, vocações, estilos, ideias de uma forma diferente. Então, nessa universalidade de acesso, eu permito, no entanto, que as pessoas façam seleções distintas daquilo que elas vão fazer para sobreviver. E assim a gente já diversifica as nossas próprias atividades. Isso, na visão do Rawls, chama liberalismo, certo? Mas quando eu aplico essa mesma diferença a um outro universo, né, a esse outro universo, qual seja o da distribuição de recursos, aí sim nós vamos começar a explorar essa diferença dentro de um contexto em que nós olhamos para as pessoas diferentes e entendemos que nós precisamos de níveis constitutivos diferentes de recursos. Então, aqueles que não têm tanto acesso técnico ou não têm tanta disponibilidade ou tanta vantagem social precisam receber um pouquinho mais no começo, ou de algum recurso, pode ser recurso intelectual, recurso material, seja o que for, para elas poderem começar a trabalhar, né? E daí elas vão ter condições de trabalhar junto com as demais. Do contrário, recebe-se um pouco menos. Se a pessoa já tem muito, ela recebe um pouco menos, porque ela consegue se manter ali, ela consegue trabalhar, ela consegue fazer aquele capital intelectual, aqueles recursos que ela recebeu rodarem para ela, né? Então, dessa forma, a gente consegue criar uma certa equalização social. E aí entra a grande questão. Rawls vai dizer assim, olha, contudo, uma coisa da qual nós não abrimos mais mão depois do novo contrato social, não do neocontratualismo, mas do novo contrato social do Rousseau, é que nós todos nascemos livres e iguais. Então, em todos esses matizes, eu tenho que olhar para aqueles nos quais eu vou ter liberdade de ação e essa liberdade vai ser preservada. Em todos eles ali eu tenho uma liberdade de ação, só que eu tenho leituras diferentes dessa liberdade de ação. Eu também tenho que perceber, no entanto, que todas as pessoas surgem iguais, né? E lógico que eu estou operando aqui em diversas dimensões sobre as diferenças individuais, porque muito embora nós sejamos todos iguais, devamos todos ser considerados iguais, nós temos distinções e elementos individuais que nos afastam uns dos outros. Então é necessário levar isso em consideração também. E o Rawls vai dizer, o grande dilema social é tentar descobrir exatamente como eu mantenho a liberdade, sendo que eu preciso fomentar em determinado limite o decréscimo dessas desigualdades. E a proposta que ele coloca é a seguinte, veja, nos modelos todos, talvez o que seja mais humano e mais adequado nesse sentido, entre esses quatro polos que eu tenho, do estado natural de coisas, da aristocracia, de uma sociedade de caráter liberal, de uma sociedade de caráter mais democrático, talvez o que eu tenha de ponto mais equilibrado seja exatamente o processo geral de transição que eu posso trabalhar, que eu posso estabelecer, quando eu vou, por exemplo, vou criar um lugar de equilíbrio que seja
presente em um universo maleável, quando eu vou, portanto, conferir maleabilidade para minha sociedade. Como assim? Olha, não adianta, se eu não quiser prescindir da liberdade, as pessoas elas vão ficar em níveis desiguais, porque algumas vão ter mais ambições, outras menos, algumas vão ter mais capacitação técnica, outras menos, algumas vão ter mais preparo e outras menos, algumas vão ter mais acesso a recursos e outras menos. Então é inevitável que isso aconteça. Contudo, o que eu posso fazer para mitigar esse problema é levar em consideração todos esses elementos diferenciados, mas lançar, através de uma certa desconstrução, um processo de equalização que comece pela possibilidade daqueles que estão mais atrás galgarem cadeiras, galgarem espaços. Aí ele lança essa tese que é a tese do anfiteatro. Ele vai dizer assim, né, como metáfora, ele vai dizer, é como se a sociedade fosse um grande anfiteatro. Nem todo mundo vai poder ficar em lugares bons, alguns vão ter que ficar no fundo. O importante é que as pessoas que estão mais para o fundo possam andar para frente e vice-versa, para que elas possam de alguma maneira ganhar espaço e possam de alguma maneira estruturar processos. Né? Então seria mais ou menos esse o desenho. É lógico que dentro desse contexto, a gente passa agora a viver numa sociedade que está tentando refinar esses pontos de equilíbrio, otimizar liberdade e igualdade de modo que haja uma satisfação ótima, mas ao mesmo tempo um proveito produtivo ótimo. E o Rawls ainda brinca, ele fala, lógico que a maioria das pessoas, se tivesse condições de produzir mais numa sociedade, produziria mais porque isso significa mais para todo mundo. Só que as sociedades têm recursos limitados. Então é essa que é a grande questão, é investir melhor os recursos que temos para obter os melhores resultados possíveis, mas também obtendo o maior grau de satisfação possível, que nem sempre vai estar alinhado com essa relação produtiva. Né? Então aí ele lança essa teoria maximin, né? É justamente tentar maximizar o nosso output de satisfação, produção e assim por diante, tentando minimizar os cursos e os desafogares de recursos. Beleza? Então aí ele chega ao auge dessa teoria dele. Ela tem, evidentemente, ela sofre muitos questionamentos, a gente vai vendo aí alguns desses questionamentos nos autores posteriores, já a começar ali pelo Singer, que tem uma visão bastante diferente de mundo, né? E a gente vai começar a cinzelar esses elementos de modo a poder fazer um trabalho mais assentado aí para vocês. Beleza, galera? Qualquer coisa, por favor, me procurem. Eu vou lançando os vídeos agora na sequência também para vocês. Ainda tem mais 2 ou 3 aí para lançar. E, por favor, cuidem-se. Qualquer coisa, me procurem, beleza? Deus abençoe vocês e até mais.